Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22, a NET, 522 HD e pelo Facebook, Larga Brasa na TV. Depois, o programa vai para o YouTube e fica girando à disposição dos telespectadores. Eu quero dizer hoje que, com muita satisfação, eu convidei o delegado responsável pela Polícia Federal. Neste ano, a Polícia Federal, dentro das suas condições que não são de muito efetivo, de muitas condições para poder realizar investigações, tipo dessas de livros, né, de Agatha Christie, Sherlock Holmes, mas com muita boa vontade realizou neste ano um trabalho inimaginável, trabalho que foi profícuo. E não é só Sevandija, ele fala Sevandija, todo mundo tal, mas não foi só isso. Se vocês souberem o afinco, o carinho, o denodo com que os policiais pegaram as questões relativas à pornografia infantil, que é a abertura de portas para muitos males, inclusive marcas profundas e indeléveis no eu das crianças, foram realizadas, e olha, com ligações internacionais. Dr. Edson Souza é o delegado que nós já fizemos uma entrevista com ele e dissemos da sua luta, do seu trabalho e com que afinco que ele tem trazido na amizade, com o elan coletivo dos seus colegas, a sua função, a sua missão. É a missão de todos, precípua da polícia, que é resolver os problemas, deslindar as questões, principalmente de ilícitos e crimes, tanto na área fazendária quanto na área criminal. E nós tivemos aqui pratos cheios deste ano com a Sevandija, com coragem. Com coragem. Nós, outro dia, tivemos aqui o doutor Augusto Martinez Pérez, que fez um elogio, e aquele homem, para fazer elogio, é difícil, ao pessoal da Polícia Federal. E é um juiz que tem ligação direta com o Sérgio Moro, porque os dois têm um tipo de especialidade que é a lavagem de dinheiro, que foi, inclusive, fulcro das muitas investigações da polícia local. Doutor Edson, é uma honra tê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. É uma honra ser recebido com tão boas palavras, né? Os reais. Muito obrigado, exatamente. Então é uma grande honra estar aqui com os telespectadores do programa Larga Brasa. Muito obrigado. Ontem o senhor fez um apanhado da Polícia Federal neste ano de 2017. Os índices todos são melhores, maiores do que o ano de 2016. Perfeito. A polícia se desdobrou. Este caso da Sevandija, olha, ele teve que ter um carinho muito especial por causa dos intrincados problemas decorrentes de ligações e outras coisas, inclusive de um suicídio. É isso, doutor? Perfeito. Morandini, está certa a sua avaliação quando fala que os policiais o fizeram com carinho e dedicação e denodo. Toda operação, principalmente operações que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro, o desvio de verba pública, principalmente em licitações, nós temos uma complexidade de documentos e de ligações entre pessoas. Nós temos... Tem que ter um cuidado. Né? Exatamente. Um cuidado. Então, nós temos aí dois aspectos. A complexidade por si só da investigação, envolvendo interceptação telefônica, quebra de dados telemáticos,
quebra de dados fiscais, bancários e também, além de tudo, o conjunto dessa obra que vai passar por um exame pericial e depois de um exame de inteligência e, por fim, pelo relatório do delegado de Polícia Federal. Com muitas possibilidades de contestações, porque todos estão bem amparados por advogados da mais alta qualificação. E aí nós passamos para o segundo aspecto, não só pela complexidade em si, mas pela produção das provas de acordo com a nossa legislação e respeitando os direitos do investigado de acordo com o que a Constituição manda. Essa ênfase ou esse lado da análise da investigação faz com que ela seja muito complexa, exija muito dos policiais e o resultado que foi apresentado tanto na Sevandija, que se desdobrou em atividades em 2017, quanto as outras atividades, também, né? Sem dúvida. Nós temos ali o Dr. Leonardo, o Dr. Marcel, o Dr. Gabriel, o Dr. Walter e tantos outros promotores que passaram pelo GAECO e fizeram uma grande parceria com a Polícia Federal. Então nós tivemos aí um trabalho conjunto excepcional, um conjunto de provas que até o presente momento não foi derrubado nem na primeira instância, na 4ª Vara Criminal, pelo Dr. Lúcio, nem foi derrubado no Tribunal de Justiça de São Paulo, nem no STJ e nem no STF, mostrando que a obra, o conjunto das provas produzidas dentro dessa operação foram feitas diante do mais absoluto rigor de produção policial. Eu vou dar um testemunho. Eu não vi, quer seja em Sevandija ou em qualquer outra ação, dentro do quadro de operações da polícia, nenhuma crítica de a Polícia Federal extrapolar na sua ação. Eu não vi. Esse é um cuidado que a gente já tem. Não vi nenhum tipo de agressão, nenhum tipo. 6 horas da manhã, a polícia estava na porta. Exato. 6 horas da manhã, pedia-se com educação o direito de entrar, se houvesse autorização, senão já vinha com mandato. Perfeito. Do juiz para poder entrar. E ninguém questionou, não teve bala de borracha, não teve gás, não sei o quê, não teve nada. Eu estou dando meu testemunho. Perfeito. Vamos dizer, o pessoal pode reclamar, porque não achou prova, a prova que achou não é isso e tal, porque pegaram o meu computador e vasculharam, mas ninguém falou assim, foram violentos. Não. Na verdade, nós temos um corpo de policiais muito bem treinados, adequados à nova realidade. Nessa fala mansa vai, né, doutor? E o objetivo é esse mesmo, é produzir a prova para o inquérito e depois para o processo, sempre respeitando o indivíduo que está sendo investigado. E o inquérito, inclusive, até aproveito o seu programa e pela qualidade dos telespectadores para esclarecer isso. O inquérito policial é um filtro em que nós, através dele, identificamos quem está envolvido e quem não está. Então, não é porque o nome da pessoa está em um inquérito policial que ela é o autor de um crime. Não, ela está sendo analisada pelo trabalho policial justamente para que se separe o joio do trigo. E não se pode, à primeira vista, acusar alguém porque está no rol de pessoas investigadas. E existe um peso para a pessoa, um peso moral. Olha, fulano de tal está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, sabedores dessa situação, nós temos tratado as pessoas da melhor forma possível para que, ao final, caso não seja indiciada ou não seja apontada como envolvida, essa pessoa não tenha sofrido nenhum trauma estatal, ela tenha sido tratada da melhor forma possível. Exatamente. Importante a família. E muitas das vezes, olha, Morandini, vou falar aqui diante da liberdade que nós temos aqui, da informalidade, nós já recebemos na Polícia Federal familiares e pessoas que sofreram busca e até prisão, foram depois na delegacia para nos agradecer a forma como foram tratados. Mas que eu estou falando, senhor, então... eu sou um repórter que comecei aos 13 anos de idade. Certo? Eu fazia coluna estudantil no jornal e já vivenciava o jornal. Aos 13 anos. São 61 anos. Então, eu já estou falando com a pessoa certa. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dando um testemunho que, em outras oportunidades, eu questionei, verberei a forma. E a forma não coerente com a civilização e humanidade. Perfeito. E dessa vez eu posso lhe dar o testemunho. Não tive um telefonema ou um por baixo do pano reclamando, olha, o pessoal foi violento. Não. Que bom, que bom. Estou falando sério. Fico feliz e fico feliz em nós externarmos. Se tivesse que falar, eu vou falar. Como vou eu tenho falar certeza. Agora, eu tenho como certeza. vou falar agora um questionamento que está sendo feito. Vamos lá. Que é bom explicar. Por favor. Exemplo, houve uma tentativa
de se desqualificar na quarta vara o depoimento de alguns policiais, agentes federais, pois que disseram que eles eram agentes federais e foram colocados na condição de testemunhas e que isto não era legal e que, portanto, iam pedir um procedimento contra a quarta vara, contra a Polícia Federal, etc. e tal. Então, eu estou falando o que é. Perfeito. E é bom a gente ter a oportunidade de explicar porque isso. Porque na imprensa sai essa letra fria. Sim, claro. Mas não sai a explicação. Então, então, primeiro, duas coisas. Quanto a esse aspecto desses policiais terem sido arrolados como testemunhas. Quem escolhe o rol de testemunhas a serem indicadas é o Ministério Público, Sim. que é o dominus litis, ou seja, é o senhor da ação penal. Então, ele vai manusear a denúncia e o processo. Então, ele escolhe quais pessoas estão qualificadas ou que têm conhecimento sobre o fato. O condutor não é impedido de prestar esclarecimento. Exato, é isso? Perfeito. Então, está lá os policiais arrolados como testemunhas. Ao juiz cabe analisar a isenção ou as condições de envolvimento dessas testemunhas arroladas para saber se podem depor sobre compromisso de dizer a verdade. Se não tinham parte pri. Perfeito. Se o juiz aceitar esse rol de testemunhas, cabe à defesa ainda arguir eventuais impedimentos dessa testemunha. Ou impugnar. Exato. Se diante desses três aspectos de filtragem de quem compõe o rol de testemunhas for superado pelo denunciante, o MP, pelo juiz e pela defesa, então nós não vemos impedimento algum para que aquelas pessoas sirvam como testemunhas. Eventual decisão do juiz a favor da permanência dessas testemunhas podem ser impugnadas por meio de recurso ao Tribunal de Justiça. O que nós temos até agora é a rigidez desses depoimentos. Eu gosto de colocar isso porque Perfeito. Fica um burburinho. E a lisura, a preocupação da Polícia Federal é tão grande que durante um dos interrogatórios, um dos réus disse que um dos nossos policiais teria falhado na guarda do sigilo das informações em relação à Operação Sevandija. E isso nós tomamos conhecimento pela imprensa, no dia seguinte ao depoimento. No mesmo dia, dentro da Polícia Federal, já foi instaurado um procedimento administrativo. E ninguém falou isso. O senhor está falando agora. Isso, então, para que os telespectadores do seu programa saibam em primeira mão, que nós instauramos um procedimento administrativo rigoroso para saber se houve realmente essa falha. Tão logo nós tenhamos o resultado desse procedimento, conduzido pelo Dr. Willy Hermann, que é o delegado de Polícia Federal responsável por isso, tão logo ele termine e mostre a conclusão, evidencia a conclusão em relação a esses vazamentos, nós teremos prazer em dizer à sociedade se houve ou não essa falha por parte do policial. Até porque a Polícia Federal se tornou o que é por nunca ter tido receio de agir na própria carne, como diria aí. Sim. Ou seja, se nós temos na própria carne. Exatamente, se nós temos um problema dentro da instituição, nós já o resolvemos. E nós não esperamos a iniciativa de ninguém. Nós tomamos conhecimento pelo jornal. É suficiente. Olha, o jornal está dizendo que houve uma falha dentro da Polícia Federal. Então, nós vamos apurar imediatamente essa falha. Então, existe uma preocupação não só para o lado externo, com o que nós produzimos e entregamos, mas também interno. E nós não temos receio disso. E ninguém quer uma engrenagem falha. Né? Exatamente. O que nós podemos garantir é que o procedimento de apuração disso é rigoroso e que em breve, talvez até voltemos aqui no seu programa para dizer qual foi o resultado disso. O senhor está aqui convidado. Muito e obrigado. Esse programa está à sua disposição. Então, que a sociedade tenha essa certeza. A Polícia Federal é hoje uma instituição preocupada em cumprir o seu papel de forma constitucional, de forma eficiente e de forma preocupada ou zelosa para com os direitos e garantias fundamentais do cidadão, sendo ele envolvido, investigado, indiciado ou qualquer outra posição, ou Aliás, preso. Em qualquer, vamos assim, setor, nós temos muita gente boa e temos pessoas que às vezes marcham diferente da tropa. Não, isso, mas nós não temos nenhum problema eu estou em indicar isso. No geral, né? Na minha classe, na sua, em todas as Perfeito. demais. Mas eu quero dizer uma coisa, a Polícia Federal mudou muito, mudou demais, certo? E ela, colocada sob pressão, tem agido de uma forma bem eficaz. Nós temos
tomado a seguinte adoção. E eu não sou de elogiar, viu, Não, doutor? eu sei, Morandini. Eu estou falando que eu gosto, sempre que venho aqui, eu já venho preocupado. Eu falei, não vai sair elogio, né? Então vamos esperar. Não, elogio tem, mas tem também questionamento. Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu sei que o senhor tem tido um cuidado muito grande com a questão da pedofilia. Perfeito. O número de pessoas presas, de procedimentos feitos para linkar com outros setores em investigação do país e do mundo é muito grande. Nunca se teve tanto caso quanto agora se tem, ainda mais com essa questão da informatização, etc. Então eu vou aproveitar isso para divulgar uma coisa que a sociedade deve saber. O corpo de policiais que compõe a unidade de Ribeirão Preto é altamente qualificado. E entre esse corpo de policiais nós temos um grupo de delegados de Polícia Federal altamente preocupados com a eficiência do trabalho. Então nós nos reunimos semanalmente para debater e criar soluções para as questões que são postas na mesa. Em novembro do ano passado, numa dessas reuniões, nós colocamos a questão da pornografia infantil. Qual era a forma mais eficiente de nós conseguirmos superar os óbices da telemática, né, de toda a complexidade que existe nos crimes cibernéticos e apresentar uma solução para a sociedade, um caminho. Nós tivemos aí, depois de algum debate, o Dr. Jackson Gonçalves, que, conhecedor profundo do assunto relacionado a crimes cibernéticos, assumiu todas as investigações relacionadas à pornografia infantil. E os demais delegados, através de uma forma de compensação de investigações, passamos a apoiá-lo. Através desse trabalho que ele desenvolveu, nós apresentamos esses resultados com diversos flagrantes, a Operação Safety, com 19 mandados cumpridos, um dos braços operacionais da Operação Cabreira de rede nacional, e podemos, ao final do ano, apresentar isso e dizemos mais, que com a evolução do trabalho que foi desenvolvido esse ano, com o know-how adquirido, nós vamos apresentar um resultado melhor ainda no ano de 2018. O que nós estamos falando sobre isso, Morandini? Que esse trabalho conjunto e essa preocupação com a eficiência do trabalho é o que nos permitiu mostrar isso aí. Então, nós estamos felizes com o resultado e podemos dizer aqui, ao final de 2017, que nós vamos apresentar um resultado melhor ainda em 2018. Eu vou fazer um pequeno intervalo e eu quero perguntar para o senhor. O senhor teve em ações, vamos assim, momentos em que o senhor, como chefe de família e tudo mais, se surpreendeu com reações? Porque muitas vezes o jovem não tem a dimensão do que ele esteja fazendo ao verificar uma foto, uma coisa qualquer na internet. Ele acha que aquilo é normal porque aquilo vem aos borbotões e ele, ao fazer um tipo de coisa, ou pelo menos um olhar mais aprofundado, ele vai ser lá em cima, onde faz a checagem, vai ser digitalizado, vamos assim dizer, vai ser mostrado. Então, esse jovem, no momento em que vai a polícia na sua casa, aí ele tem a dimensão do erro que ele fez. Eu vou voltar a falar isso, que é muito importante. Alertar as famílias, alertar os jovens, que às vezes acha que é tudo normal e não é. Nós tivemos caso até de um suicídio aqui, depois do intervalo. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite! Vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê.
diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Estamos entrevistando o delegado responsável pela Polícia Federal de Ribeirão Preto, Dr. Edson Souza. Dr. Edson, nós falamos aqui desse problema que atinge a todos, porque a meninada, as famílias às vezes não sabem o que os filhos estão fazendo na internet e eles às vezes ultrapassam as barreiras do aceitável, do penal e do legal. Sim. E o senhor tem tido, eu sei, sem que entremos no mérito da questão, muitos casos que o senhor se constrange até em agir. Nós temos tido, na repressão ao crime de pornografia infantil, o que nós percebemos, não existe uma faixa etária. Nós pegamos desde jovens ali dos 18 anos ou até menores, até senhores de 60 anos ou mais, como foi o caso de 2017. Nós temos uma preocupação muito grande em relação a essas investigações, quer porque a complexidade, quer porque a possibilidade de erro em razão de IP, de equipamento e de rede aquela Wi-Fi. marca do computador que fica ali. Isso, o endereço, né? Então, Endereço, existem diversas possibilidades que nós estudamos nisso. Então, quando nós executamos mandados de busca ou de prisão, eles são executados pelos policiais com muita cautela. Primeiro, quando se trata do jovem, do filho da família que está envolvido com esse crime de pornografia infantil, há um choque por parte dos pais, né? Nós já percebemos isso. Então, nós agimos com muita serenidade nesses casos. Às vezes, o marido, né? E isso vai ter reflexo sobre a mulher, vai ter reflexo sobre os filhos e assim por diante, o que nós temos observado. Mas tem muito, doutor. Tem. Infelizmente tem. Por quê? Hoje existe a disseminação. Durante a década de 90, nós tivemos a disseminação da informática. Depois, na década seguinte, nós tivemos aí a mobilidade. E hoje nós estamos já numa outra situação que é a conectividade por meio de redes sociais. As redes sociais são fechadas, diferente dos sites antigos que nós visitávamos o site e era aberto a todas as pessoas. Hoje há milhares de pessoas em redes fechadas, como nós temos aí no Messenger, né? Nós temos o Facebook, o WhatsApp, Telegram e assim por diante. E mesmo em grupos fechados dentro de redes sociais como o Facebook. E são nessas redes fechadas em que há a troca constante de informações. E há a noção, a sensação incorreta de que se está num ambiente fechado. Nada dentro da internet é fechado, especialmente para a Polícia Federal. E lá em cima vocês têm um controle. Exatamente. Nós temos um sistema cada vez mais eficiente de investigação. Então as pessoas há, inclusive, um acordo entre os setores que estão preocupados com isso, Sim. para que um entre em contato com o outro e tire... E há parcerias feitas com o Google, com o Microsoft, com o Facebook, para colaboração... Se alguém pensa que está escondido... Exatamente. Às vezes, as próprias empresas relacionadas, por lei, são obrigadas a comunicar o que está ocorrendo. Então, não existe esse fechamento que as pessoas acreditam que a impunidade virá pela cobertura. Não virá. Então, isso pode ocorrer. Agora, uma preocupação tão grande quanto os jovens que se enveredam por esse caminho é uma preocupação que os pais devem ter com seus filhos não serem vítimas dessas pessoas. Porque há também a possibilidade de cooptação. Exatamente. A partir do momento que eu envolvo um indivíduo, o coloco numa situação constrangedora e tenho uma barganha, um argumento de extorsão, eu passo a usar esse indivíduo como meu escravo dentro da rede social. Ou seja, eu passo a extorquir dele ou fazer com que ele tenha atitudes, por exemplo, exibir-se em vídeos, fotos, nudes e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que os pais devem estar alertas... É muito importante o que o senhor está fazendo, doutor.
porque na imprensa não se fala isso assim, claro. Nós temos que ter uma preocupação. A Polícia Federal tem sua preocupação com a repressão, Sim. mas também não deixa de lado a prevenção. Prevenção. E hoje, Morandini, a preocupação dos pais é a seguinte: a maioria dos pais, meu filho entende muito de informática, essas crianças já nascem sabendo de informática e assim por diante, esse argumento. Como que eu vou controlar meu filho? Na verdade, o segredo da SaferNet e outras instituições voltadas à prevenção é muito simples. O que você tem que ter com o seu filho não é uma competição de quem conhece mais a informática ou quem conhece mais aplicativo ou smartphone. O que você tem que manter é a receita antiga, é o diálogo. Seu filho tem que ter um Família. canal... Exatamente, tem que ter um canal de diálogo aberto, caso ele esteja sendo vítima. E ele tem que ter um canal aberto para ele dizer que está se envolvendo numa situação difícil. Melhor do que a Polícia Federal bater lá de manhã e dizer, olha, seu filho está nessa situação. Nesse exemplo de prevenção, nós tivemos um caso muito interessante, inédito inclusive, em que os pais e uma certa jovem nos procurou dizendo que imagens dela havia caído na rede mundial de computadores e estaria disponível através de pesquisas no Google. Através de uma representação do Dr. Alexandre Manuel Gonçalves, delegado de Polícia Federal que atendeu o caso, nós conseguimos, junto ao Google, através de uma ordem judicial e cooperação própria da Google mesmo, nós conseguimos retirar o resultado da pesquisa. Então, quando se digitava o nome dessa pessoa, não aparecia mais o resultado de imagens íntimas suas. Então, isso também foi um trabalho preventivo e bom, feito pela Polícia Federal. É bom saber que existe isso. Exatamente. Então, que pode haver. Exatamente. Então, existem hoje recursos públicos, existem instituições preocupadas e as pessoas que precisarem de ajuda podem nos procurar. Pode procurar. Pode procurar a Os Polícia pais Federal. que tiverem necessidade de ajuda nessa solução, Sim. tanto da pornografia infantil, pedofilia, etc., que o filho está sendo vítima, às vezes. E, Morandini, você disse uma coisa muito interessante, porque assim como o tráfico de drogas, a violência, o crime de pornografia infantil que ocorre através das redes sociais, através da rede mundial de computadores, ele tem um prejuízo de longa data. Ele vai ter um prejuízo sobre o psicológico desse indivíduo. Quando esse crime é praticado, nós estamos matando o futuro de uma geração. Então, essa é a preocupação tão grande que se mantém sobre esse tipo de crime. E não é só nacional, é um trabalho feito em conjunto com instituições e órgãos e polícias internacionais. E existem, parece que, organizações que querem difundir isso e querem alardear e fazer com que haja mais seguidores. Exatamente. Primeiro, pelo lado do crime, e segundo, por essas instituições preventivas. Né? Então, os dois, nós estamos aí numa guerra na internet e nós, por hora, fizemos um bom trabalho em 2017. Falando em tóxicos, etc. Tráfico, em geral. Vocês, nesse ano, tiveram um trabalho muito grande, 495 quilos de cocaína? Sim, essa foi uma apreensão muito interessante. Morandini, o prazer que eu tenho aqui novamente de trazer aos telespectadores do programa Larga Brasa é esse. Outro trabalho que foi realizado em Ribeirão Preto, durante anos, tenho certeza que você acompanhou aí, foi os recordes sucessivos do trabalho da Polícia Federal na repressão ao tráfico de drogas, em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Militar. Durante algum tempo, em razão até da Sevandija e de outras operações, nossa unidade esteve ligeiramente direcionada para outro setor. Exatamente. Porque também não haja gente, né? Exatamente. Só que agora nós temos o prazer de anunciar que no ano de 2017, depois de muito esforço de todos os envolvidos, nossa unidade de inteligência hoje está aparelhada tanto para os crimes de corrupção e crimes não violentos contra o sistema financeiro e cibernéticos, quanto está aparelhada nos últimos 4 meses para novamente voltar a reprimir o tráfico de drogas na região, como era feito anteriormente. Através da chamada inteligência? Né? Exatamente. Só esse ano, em 4 meses de trabalho, essa unidade de inteligência já foi responsável pela apreensão de mais de 3,5 toneladas de drogas. Né? Não só aqui, né? Exatamente, porque o trabalho é o trabalho nacional. Mato Grosso. Exatamente. Goiás. Em Minas Gerais, recentemente, aí, nós estávamos trabalhando em cima de uma carga que estaria chegando a Barretos, mas que se desviou e que depois foi apresentada em Uberlândia. Mas também é resultado daqui do trabalho realizado aqui. Puxa, e o trabalho conjunto. É aquela história, vocês não vão dizer o que é e nem pode, porque senão é entregar o ouro para o bandido. O problema é um só, é que existem métodos que, nas mãos de pessoas especializadas, eles captam os assuntos antes que eles se transformem em realidade. Exatamente. Então, quando se pensa, olha,
Ah, tá enxugando gelo. Quantas vezes você não ouviu isso, Morandini? Eu vou dizer assim, nós não pensamos assim. Cada 3 toneladas que nós pegamos, por exemplo, esse ano nós incineramos 2,5 toneladas, com um trabalho conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, foi mais 1 tonelada, no qual está essa meia tonelada de cocaína, e mais essas 3 toneladas que foram apreendidas ali na região de Barretos, divisa do estado, na verdade em Minas Gerais. Imagine se essa droga tivesse chegado ao comércio. Né? Se alguém tivesse consumido essa droga e, sob efeito dessa droga, tivesse causado um acidente, tivesse causado algum estrago, ou alguém tivesse se iniciado através dessa carga. Quantos que já morreram? Exatamente. Ataque cardíaco. E qual que é o grande trabalho da Polícia Federal que nós continuamos fazendo? Hoje eu vou citar o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado sitiado pelo tráfico de drogas. Ali se infiltrou as organizações criminosas, estabeleceram territórios e assim por diante. O que não se permitiu com o trabalho da Polícia Federal desde 2004, realizado em Ribeirão Preto, é que houvesse esse mesmo estabelecimento na nossa região. Então foram associações criminosas e organizações e quadrilhas sucessivamente derrubadas, com líderes crescendo e sendo presos e sendo descapitalizadas pelo trabalho da Polícia Federal. Isso nos permite viver num ambiente mais agradável do interior do estado de São Paulo, livre da violência que nós vemos em outros lugares. Aliás, muitas vezes a mulher cobra o marido, olha lá o vizinho, não trabalha e ganha mais dinheiro que você, olha lá, carro moderno, casa moderna, e você estudou para não ganhar dinheiro, aí vai ver, quando vai ver, está lá, e vocês puxam os fiozinhos condutores e chegam lá. Né? Está ligado diretamente à lavagem de dinheiro. É. Porque você tem o dinheiro do tráfico, mas esse dinheiro não pode ser movimentado em banco, né? Então ele tem que gerar alguma riqueza em algum lugar. Então há pessoas... laranjas, né? Exatamente. Há pessoas que se oferecem para ser o laranja, que a gente fala que é o testa de ferro ou qualquer outra expressão que seja as pessoas que estão ligadas diretamente à ocultação de bens. Então são pessoas que ostentam uma certa riqueza, que na verdade é só a imobilização do capital gerado pelo tráfico de drogas ou talvez até pela corrupção. Para camuflar. Exatamente. Para camuflar. Está ali. Onde está o dinheiro? Está naquela casa, naquele carro, naquele bem e assim por diante. Então, não existe dinheiro fácil. Morandini, você é um homem já experiente, né? E o que acontece, o tráfico oferece a possibilidade de dinheiro fácil. E a Até um ponto, né? Isso. Você bate no muro, né? Porque a Polícia Federal oferece um muro, então. Né? Então, é o que agora, nós estamos fazendo. Eu quero voltar a falar da Sevandija. Perfeito. Porque, claro, envolveu prefeita. Sim, é uma operação de envergadura. Envolveram vereadores, etc. No caso dos vereadores, há muita polêmica, diz que ainda não foram, de uma forma concreta, feitas as acusações, etc. No caso dos secretários, havia dinheiro envolvido e tudo mais, inclusive casas compradas com cheques públicos, etc. No caso da prefeita, ela se diz pobre, que não tinha dinheiro, e etc. E a fazenda aparece aqui e ali, e agora apareceu o nome do genro dela, que é o vereador Giró. Então eu quero dizer assim, eles estão sendo vítimas, ou a Polícia Federal fala no inquérito, manda para a Justiça, e a Justiça é que vai ver se as provas colhidas são ou não palpáveis, concretas e inquestionáveis. Morandini, o trabalho da Polícia Federal é muito objetivo. Não existe essa escolha partidária ou qualquer trabalho. Tá isso. Não, estou falando assim. Genérico, tem gente de tudo quanto é partido. O que nós queremos dizer é o seguinte. Não, partidária no sentido de parcialidade. Sim. Né? Nosso trabalho é objetivo. Então, o trabalho do inquérito policial é muito simples. Materialidade e autoria. O que significa isso? Nós colhemos as provas, né? Às vezes produzimos provas através de instrumentos de investigação, como a interceptação telefônica, a interceptação de dados, analisamos... Eu falo hoje, não só aqui, em qualquer lugar do mundo, e particularmente nos mais turbulentos, que quem vai falar no telefone está fazendo um comício por no mínimo 30 pessoas. Bom, eu que estou falando, claro que depois tem que ter a autorização judicial. Isso, existe a forma de produzir provas, claro. Né? Não é uma prova aleatória. E essa é a questão. Nós não produzimos provas para serem jogadas fora. O que significa isso? Ou isso tem autorização judicial,
ou isso está dentro do Código de Processo Penal e na Constituição Federal, ou não tem valor probatório. Então, o que foi apresentado no relatório do inquérito, tanto da Sevandija quanto dos milhares de inquéritos que nós terminamos esse ano, são provas objetivas, nenhuma valoração pessoal ou subjetiva por parte do delegado de Polícia Federal, apenas não emitiu juízo de valor. Olha, no dia tal, fulano emitiu o cheque que foi utilizado para a compra de XY. Quem emitiu esse cheque? Fulano de tal, que não tinha comprovação da renda disso. O COAF não pode ajudar nisso? Sim, ajuda o COAF, o Banco Central, a Receita Federal, há um compartilhamento de informações, INSS. Então quando chega lá já está tudo embasado. Exato. Então, é objetivo. Se as consequências desse conjunto probatório apresentado vai resultar na condenação ou não, se vai resultar na absolvição ou não, isso cabe ao juiz. É ele quem vai valorar as provas após as contestações ou explicações que a defesa fizer. Olha, esse cheque foi emitido por causa disso, a origem disso. Então, o que se tem hoje na mídia, que eu vejo pelo processo, já que o inquérito já terminou... Já terminou. O inquérito, sim. São as explicações que a defesa está... Processamento judicial. Exatamente, está dando para os fatos que a Polícia Federal colocou no conjunto probatório. Então, não há nenhum erro. Faz parte do devido processo legal e faz parte da ampla defesa. Então, nós estamos diante de um Estado democrático de julgamento. É bom que seja assim. Sim. O indivíduo não pode ser massacrado pelo Estado sem o seu direito de defesa. Então, o que está sendo exercido é o amplo direito de defesa. Então, agora, faz parte. O Plastino suicidou mesmo, porque houve um questionamento. Falou-se muito em isso, aquilo, porque ele não tinha arma, não sei o quê, Na verdade, o que nós que vocês apuraram. A Polícia Federal não ficou responsável porque a atribuição é da Polícia Civil, né? A nossa preocupação é, claro, infelizmente, a perda de uma vida. Isso não é querido, não há nada a se falar sobre isso, senão a lamentação. O que nós concluímos é o que a morte desse homem está relacionada às provas produzidas na Sevandija. Só isso. Agora, existe muita coisa ali. Quanto a uma questão que você disse, ele não tinha arma, sim. Nós fizemos uma busca e apreensão, né, no contexto da operação e apreendemos o que havia no local. Porém, depois, recentemente, capitaneada aí pelo GAECO e pelo Dr. Guilherme Monsef, nós fizemos uma segunda busca recente em que nós descobrimos que no imóvel havia locais falsos, fundos falsos, né? Então, era onde possivelmente poderia estar guardada essa segunda arma ou não, mas isso não nos cabe dizer. Estou dizendo isso porque isso teve uma influência muito grande na repercussão depois, com o caderninho dele, uma opção de gente está aí, fulano é Beltrano, quem é que está aí e tal. Isso, que poderia ser esclarecido, mas infelizmente com esse evento morte... Mas tem a noiva... Sim, ainda há um outro instrumento aí que vai ser utilizado e está sendo utilizado, que é a colaboração premiada, né, a delação, e isso poderá trazer novas luzes, novos esclarecimentos aos fatos, né? Mas a gente trata isso com muita objetividade. Não, e ninguém está querendo elucubrar. Não, sim. Estamos só fazendo... E é isso até bom se falar, porque justamente diante de um fato, a gente não elucubra, a Polícia Federal não elucubra. Busca quais são os elementos probatórios objetivos. Exato. É isso que existe, é isso que nós vamos apresentar à Justiça. E a Justiça Federal também, segundo o doutor Martinez falou, ela exige também isso. Exatamente. Então, não há... E ele, particularmente, que tem essa ligação com o Sérgio Moro, com tudo mais, na casa da lavagem de dinheiro, é um dos especialistas do Brasil. A quarta vara é especializada, realmente, inclusive facilita. Ribeirão Preto é uma cidade privilegiada, porque não basta ter a sede da Justiça Federal na subseção, é necessário que ela tenha essas especialidades. Por exemplo, Franca e Barretos, quando nós temos casos de lavagem de dinheiro, nós temos que levar a São Paulo, né, porque é assim que o regimento interno do Tribunal Regional funciona. Não havendo uma vara especializada dentro da subseção, então vai a São Paulo. Em Ribeirão Preto, na subseção de Ribeirão Preto, nós temos aí o privilégio de ter o Dr. Augusto Martinez, um juiz extraordinário, à frente da quarta vara, e justamente ser a vara especializada em lavagem de dinheiro e crimes financeiros também. Nós tivemos aqui um caso, uma descoberta de vocês, de uma quadrilha que possuía 12 aviões para fazer o traslado de equipamentos eletrônicos do Paraguai para Ribeirão Preto e chegava a cada aparelho a fazer 2 viagens até no mesmo dia.
a Operação Seleno, né? Seleno. A Operação Seleno foi... E foi nesta operação que o policial federal jogou o carro na asa do avião? Não, essa ação foi em 2011, né? A ação do policial, em novembro de 2011, em que o avião tentou arremeter quando percebeu a presença, mas ele não estava descarregado, o avião, então ele teve uma dificuldade, ele precisou de um espaço maior, e o policial teve aí a clareza, né? E a coragem. Colocou a vida dele. Isso, de fazer isso, até porque eles estavam armados com fuzis, os policiais, e não haveria nenhuma chance de atingir o motor, já que estavam na parte traseira. Então, essa ação ficou mundialmente famosa, passou nas TVs do mundo inteiro, e ainda hoje o vídeo que está disponibilizado no YouTube é visitado diariamente com centenas de milhares de visualizações e comentários que eu recebo todos os dias sobre esse vídeo. Essa foi uma ação em 2011. A Operação Seleno de 2016 visava realmente desarticular uma quadrilha, mas a investigação veio do Paraná. Por quê? Porque a investigação começava lá em Foz do Iguaçu, no contrabando que atravessava a fronteira e se disseminou, cresceu até achar o núcleo dessa organização criminosa aqui em Ribeirão Preto. E foram diversos aviões aí apreendidos. E que 12, né? Eu não tenho certeza sobre o número, mas eu tenho uma informação que recentemente foram avaliados pela Justiça e logo serão leiloados esses aviões. Não fica aí parado, vai perdendo dinheiro para o contribuinte. Agora, né? outra coisa, nós tivemos também, por exemplo, aquele caso de venda de aparelhos pela internet, não sei o quê, que vocês foram em cima também, né? Nós começamos, o contrabando e descaminho, as pessoas falam, mas está só protegendo a indústria. Não, na verdade o contrabando e o descaminho, né, que são crimes hoje diferentes, eles visam proteger, primeiro, a indústria nacional, segundo, o emprego, né, porque quem vende produtos contrabandeados e descaminhados tem uma larga vantagem, não paga tributos, não emprega. O comprador também não tem a garagem do direito do consumidor. Exato, e aí nós estamos vendendo produtos, o gato por lebre e assim por diante. Né? Então o que acontece? É um crime complexo que envolve questão de concorrência, de emprego, de tributos e assim por diante. E até de corrupção, que é um crime que normalmente está ligado à corrupção da fiscalização aduaneira. Então, é um crime preocupante e nós nos debruçamos sobre ele desde 2009, nós tentamos tirar aí uma empresa que vivia desse tipo de comércio. Muitas ligações. Exatamente. Depois, o réu desse processo veio abrir uma outra empresa, né, que vendeu aí milhares e milhares de produtos e não entregou e que resultou também por uma condenação da 4ª Vara Criminal, Dr. Lúcio, em 35 anos de prisão para o réu e 35 anos de prisão para a esposa. Sim, foram presos pela Polícia Federal no sul do país, estava tentando evadir-se e nós o trouxemos de volta à justiça aqui em Ribeirão Preto. Bom, aí nós tivemos muitas cédulas falsas, né? Cédulas falsas. Agora, até é importante, Morandini, essa época de alto comércio, de alta circulação de mercadoria, né? Que as pessoas observem. Aí as pessoas compram dispositivos, aparelho, não é necessário. O dinheiro brasileiro é um dinheiro seguro, a cédula é segura. Basta a pessoa entrar no site do Banco Central, verificar quais são os elementos de segurança da nota. A própria moça do caixa... Isso, exatamente. São muito fáceis, então, para o pessoal aí, para os telespectadores ficarem atentos a esse aspecto aí da circulação de moeda falsa. O que mais o senhor fez, de tanto que fez, que às vezes eu fiz uma lista de olhos no seu relatório, que passou assim, sem um enfoque devido? O senhor quer apresentar? Hoje que nós temos o orgulho de apresentar aí para a sociedade ribeirão-pretana e toda a região é o serviço de passaporte. Que durante muito tempo foi uma preocupação. E agora vai pela internet? Exatamente. E não só o local de atendimento, essa parceria público-privada feita com o Shopping Guatemi, que tem sido um sucesso, as pessoas têm elogiado. Durante muito tempo nós recebemos reclamação. Mas o pessoal não está nem sabendo direito. Exato. Esse ano de 2017 nós fomos muito elogiados pela eficiência do trabalho e agora com uma medida do governo federal e também que foi aplicada pela Polícia Federal, muitos documentos que eram necessários apresentar não serão mais necessários. O atendimento é pontual, o tempo que se leva para o agendamento também diminuiu muito, então nós estamos atendendo pontualmente, de forma eficiente, entregando o passaporte, o cidadão nós emitimos até menos passaporte esse ano, eu acho que o pessoal agora está tranquilo. Falta dinheiro também, doutor. Bom, o passaporte a gente resolve, né? Sim, agora o dinheiro da viagem não tem jeito. Mas nós estamos aí com esse trabalho muito bem colocado, a sociedade hoje está muito bem atendida. E eu quero, ao cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os seus auxiliares,
que demonstraram realmente esta educação, essa lhaneza no trato. Muito É bem. o tipo assim, mais tranquilo de falar e qualificar. Então, Morandini, eu normalmente quando recebo um elogio em eventos sociais, eu passo aos policiais, né? Mas você já pode passar direto aí aos policiais. Aí, Claro. né? Não, mas eu acompanho muito o trabalho de vocês e muitas vezes até a gente em contato com o outro e confiam e a gente sabe muitas vezes quanto de desprendimento tem, quanto de horas que as famílias Sim. não os têm para que eles façam investigações em qualquer quadrante do país. Os prazos são exíguos, tem que São. ser cumpridos. Então, você vai chegar à Polícia Federal, vai ter gente trabalhando sábado, domingo, feriado, de madrugada, 24 Não, mas horas. é verdade. 24 horas. É verdade, e tem tido um trabalho bom. Obrigado. E a questão da Sevandija, todo mundo aguardando, o senhor disse que já terminou o inquérito, obviamente que o que tem está lá, Exato. e o que está lá o juiz vai Valorar? valorar e vai apenar. Exato. Que parece que vai sair lá para abril, mais ou menos. Março ou abril, dizem. Principalmente da prefeita, ex-prefeita, que esteve aqui. Aqui fica um elogio aí aos servidores da 4ª Vara Criminal Sim. da comarca e ao Dr. Lúcio, inclusive, porque a Sevandija é só mais um processo Sim. de milhares que Quantos estão lá. geraram, doutor? Hã? Quantos Nós tivemos 4 investigações, 4 núcleos, né? Sim. E foi apresentado diante de um relatório único. Mas é só um processo de milhares de uma vara criminal muito eficiente. Então, tanto os servidores da 4ª Vara Criminal foram muito solícitos com a Polícia Federal na apresentação de documentos, nos prazos, quanto o Dr. Lúcio tem conduzido isso de forma impressionante. Tem né? aguentado cada barra. Diante de toda a demanda, o número de réus, o número de Porque advogados. o que tem de advogado bom aí não está O escrito. número né? do Ministério Público, então realmente é um elogio que tem que ficar, tem que ser feito. Tem um reconhecimento que tem que ser Doutor feito. Edson, muito obrigado. E eu que agradeço, Parabéns pelo Morandini. seu trabalho, parabéns. Doutor Monsef também está aí, em Isso. nome dos demais, transmitam. E eu quero dizer o seguinte, o que precisar, o que tiver, fazer esse tipo de trabalho preventivo, orientador, que é a prestação de serviço. É. E um programa como o seu é uma grande oportunidade, porque normalmente as reportagens, a mídia é 30 segundos, 45 segundos. Você não dá para falar tudo isso. Não dá para levar à população o esclarecimento do que tem sido feito. Então eu Depois agradeço. eu levo pro rádio também. Isso, por favor, eu agradeço demais a oportunidade de participar do seu programa. E venha sempre, é um prazer. Será uma honra. Não tem aqui champanhe, eu sei que o senhor não é disso, mas o cafezinho tem O sempre café é aí. bom. Muito obrigado. Os senhores tiveram, assim, realmente, um relatório do trabalho da Polícia Federal. E eu digo e repito, não tive um caso de queixa da ação do policial no maltrato de alguém que ele tenha tido com o objetivo de prender, de, enfim, levá-lo coercitivamente para um depoimento ou outra coisa qualquer. O que foi feito com educação, lhaneza e, principalmente, com respeito. Obrigado, doutor Edson. Eu que agradeço, Morandini, e seus telespectadores. Uma honra. Muito obrigado.